Muito bem, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial, período entre 1939 a 1945 e todos os acontecimentos dessa Segunda Guerra que foi de extrema importância para a civilização mundial, e todas as transformações acompanharam aí esse grande evento e os conflitos bélicos. A Segunda Grande Guerra, ela vai acontecer por características específicas, onde nós temos uma disputa extremamente focada nas questões de poder, a busca constante por território e também, essa questão econômica que é muito latente. Então nós temos inicialmente a formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio, o famoso Roberto, onde você tem aí Itália, Alemanha e Japão formando aí uma aliança, para possíveis conflitos bélicos em si. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, saiu totalmente devastada por conta do Tratado de Versalhes, que promoveu aí a desmilitarização alemã, a abolição do serviço militar, a proibição da Alemanha em possuir qualquer armamento bélico, além do pagamento de pesadas indenizações, após a Primeira Guerra. Tudo isso vai colaborar para um conflito posterior pautado aí nos ideais nazistas, além de ter perdido todas as suas colônias. E aí Hitler, que é o grande personagem da nossa história, ele vai fortalecer-se militarmente a partir da década de 20, Lembrando que Hitler ele não era alemão, ele era um austríaco, e esse fortalecimento militar vai gerar aí, na Alemanha uma confiança em relação a um novo modelo governamental que será instituído a partir da década de 20, que é quando nós temos a ascensão nazista e também a ascensão fascista na Itália, dois aliados com características econômicas e políticas semelhantes, e ambos que saíram derrotados e devastados dessa Primeira Guerra Mundial. Então Hitler, para fortalecer aí os seus domínios dentro da Alemanha, ele vai fortalecer aí as questões militares, o exército e tudo mais, vai criar novos empregos e veementemente ele faz discursos maravilhosos voltados aí para todas as questões, de fortalecimento de uma nação. Os ideais nacionalistas ficam muito bem expressos quando Hitler ele vem a público falar de todos os processos que costumeiramente vai fortalecer aí a nação em si, Além de usar a polícia secreta como um mecanismo de defesa e a propaganda contra os judeus, que acaba sendo aí importantíssima em todo o processo de instituição do nazismo e a ascensão de Adolf Hitler ao poder dentro da Alemanha. Ele foi eleito chanceler alemão em 1933 e vai formar o Partido Nazi, que incentiva de maneira significativa o racismo dentro da Alemanha. A Itália de Mussolini também é uma das principais pioneiras aí no que diz respeito a essa questão da Segunda Guerra Mundial, porque Mussolini ele prepara-se para a guerra, também promove aí políticas parecidas com as políticas nazistas de Adolf Hitler. Ele também se utiliza da polícia e da propaganda, torna-se o ditador italiano e funda o Partido Fascista. Tudo isso são características que antecedem aí os conflitos bélicos da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos ditaduras de extrema direita, onde os caras querem concentrar, ou centralizar os poderes do Estado inteiramente em suas mãos. Então nós temos a formação de um partido único, a censura a jornais e outros mecanismos de comunicação, além da polícia sendo aí o principal mecanismo de eliminação de qualquer força oposicionistas, Então eles controlam aí tudo que é ensinado na escola e o que é transmitido para a sociedade. Enquanto isso, o Japão, para ser rico e poderoso como o mundo ocidental, o Japão acaba fortalecendo aí o seu processo expansionista de colônias, implanta uma nova política de governo voltada aí para essa conquista territorial também, uma política socioeconômica que muda todos os padrões escolares e implanta a indústria e o comércio, além de uma modernização do exército e da sua marinha, o que vai tornar aí o Japão uma grande pedra no sapato
dos Estados Unidos, e esse é um dos motivos pelo qual os Estados Unidos entram na guerra, né, após o ataque às bases navais de Pearl Harbor, tá? Então nós temos o Japão durante a Primeira Guerra Mundial se utilizando aí de diversos mecanismos. Então eles começam o processo de crescimento, tá? Eles recebem parte das colônias alemãs, e você tem também, consequentemente, algumas batalhas específicas que geram dentro do Japão um crescimento e uma autonomia econômica, social e política. Algumas outras causas dessa Segunda Guerra Mundial foi a crise de 29, né, a crise que se agravou durante os anos 30, né, a questão o fracasso direto da Liga das Nações, né, e principalmente uma sociedade que estava interessada, aliás, a sociedade não, né, nós temos pessoas interessadas nesse processo de crescimento do poder totalitário, além das novas táticas militares que foram testadas durante a Guerra Civil Espanhola, servindo aí como um dos mecanismos que vai levar a essa Segunda Guerra Mundial. Então, existe um casamento entre a união da Alemanha, né, e a Áustria. Torna-se aí meio que o casamento, onde Hitler ele deixa claro o seguinte: tudo que é seu será meu em relação à Áustria, tá? Então eu vou ficar com os teus territórios e matérias-primas. Então essa é a ideologia básica de Adolf Hitler nessa união com a Áustria, onde nós teremos posteriormente algumas exigências sendo feitas, né? Então ele exige alguns territórios e esconde que terá aí novas exigências. O expansionismo do nazismo até 1939, como vocês podem acompanhar no mapa, é basicamente esse, tá? Então a invasão da Polônia foi aí o principal fator que vai gerar essa Segunda Guerra Mundial, mas não é isoladamente o que vai provocar de fato a Segunda Guerra. Então é só um dos diferentes problemas causados aí pelos nazistas que vai ocasionar esse segundo conflito mundial. A Europa de 1939 até 1940, nós temos aí uma conquista direta de Adolf Hitler, tá? Então o tempo todo Hitler ele está conquistando territórios. A Inglaterra, assim como fez com as invasões napoleônicas, vai resistir duramente, e essa resistência vai fazer com que forme-se aí um bloco de países aliados que resistem contra o nazismo em si, tá? O Japão vai aí conquistando várias colônias, né? Então o Sudeste Asiático fica completamente dominado pelos japoneses. Isso é uma das características desse expansionismo japonês, que não é muito bem aceito pelos Estados Unidos da América, tá? Os Estados Unidos ele acaba invadindo, né, os territórios japoneses exclusivamente porque eles não aceitavam que o Japão se tornasse aí uma potência imperialista dentro dos seus territórios, dentro do continente asiático, e muito menos que viesse a disputar a hegemonia econômica e política com os próprios norte-americanos, tá? Então entre 1941 e 1944 nós temos aí a mundialização dos conflitos bélicos. É quando o Japão ataca a base naval de Pearl Harbor, pertencente aos norte-americanos, lá no Havaí, gerando aí todo o conflito que posteriormente nós vamos ver aí o resultado final nas bombas de Hiroshima e Nagasaki, tá? A Alemanha ela vai atacar a União Soviética, um passo incalculado de Adolf Hitler, e é o momento onde Hitler ele começa teoricamente a perder a guerra, tá? Então nós temos duas frentes de batalha. A primeira frente, a guerra na Europa Ocidental. A segunda frente ela acontece na Europa Oriental, e aí numa terceira frente nós temos a guerra no Pacífico, que é justamente aí todo esse problema entre norte-americanos e japoneses, tá? Isso gera uma série de problemas, né? A escassez de comida, os trabalhos forçados, né? Então nós temos aí um pesadelo nos campos de concentração e de extermínio, que é quando os judeus eles começam essencialmente a serem perseguidos pelos nazistas, tá? Quando que começa essa perseguição aí entre os nazistas? Em 1933, quando Hitler assume o poder, ele começa a instituir aí uma série de
sanções aí aos imigrantes, né, aos judeus em si, tá? Outros grupos também foram perseguidos, como os negros, os homossexuais, os testemunhas de Jeová e os ciganos, mas essencialmente nós temos os judeus sendo perseguidos e mortos por nazistas o tempo todo, tá? Então nós temos aí uma fase da história, uma guerra individual entre o Adolf Hitler e todas as ideologias implantadas aí durante essa Segunda Guerra Mundial, exclusivamente um preconceito extremamente pesado em relação aos judeus, tá? Os aliados, eles acabam aí cercando a Alemanha. Então a oeste nós temos aliados, os alemães estão no centro dos conflitos e os soviéticos a leste. Na verdade, o Hitler ele cometeu vários erros durante essa Segunda Guerra Mundial. No seu avanço expansionista, ele esqueceu de calcular, né, ou mesmo de planejar como ele defenderia aí a sua retaguarda. Então, após aí as invasões à União Soviética, ele passa por um processo extremamente complicado em que, naturalmente, nós temos aí duas frentes de combate indo em direção aí às tropas nazistas, tá? No dia 6 de junho de 44, nós temos aí um desembarque das tropas aliadas na Normandia, né, onde os conflitos eles começam aí de fato a chegarem ao fim. A Alemanha vai perder a guerra essencialmente aí no dia 8 de maio de 1945, é quando a União Soviética ela consegue barrar esse avanço das tropas nazistas em si, né? Então nós temos várias batalhas, entre elas a Batalha de Stalingrado, né? Quando as tropas nazistas tentam invadir a União Soviética e acabam não conseguindo por uma série de fatores, tá? Os japoneses sofreram aí após atacarem a base naval de Pearl Harbor com a intervenção norte-americana, que é quando as tropas começam aí de fato a invadir as possessões japonesas ali no continente asiático até chegarem às cidades de Hiroshima e Nagasaki, tá? Então, respectivamente, foi jogada aí uma bomba atômica em cada cidade, levando aí à ruína essas duas cidades que posteriormente conseguiram reconstruir-se através da ajuda dos próprios norte-americanos. Então os Estados Unidos funciona aí como um pai mau que simplesmente bate e depois ele tenta de alguma forma ajudar, tá? A guerra ela chega ao seu fim e o Japão vai aceitar aí todas as condições impostas pelos países aliados. É quando nós teremos aí efetivamente a reorganização política da Europa, onde a Alemanha vai ser dividida em 4 zonas de influência. Inclusive nós teremos a criação do Estado de Israel em 1948, tá? Então a Alemanha perde todos os territórios conquistados e essa perda de territórios também acontece dentro do seu próprio território. A ONU, que é a antiga Liga das Nações, acaba sendo remodelada e essa nova roupagem da ONU, ela agora atende a interesses específicos também do grupo de vencedores, mas agora ela atende mundialmente aí todos os pré-requisitos. A ONU de fato foi elaborada, foi criada para que houvesse a paz entre as nações. Então todo e qualquer conflito bélico ou qualquer conflito ideológico que venha a se tornar um conflito bélico deve necessariamente passar pelo crivo da ONU. Então a ONU é a instituição de mediação de todos esses conflitos, tá? Então a fracassada Liga das Nações torna-se a ONU, que posteriormente vai mediar todos esses conflitos. Então nós temos aí alguns objetivos dentro da Organização das Nações Unidas, que dentre eles o mais importante é a manutenção da paz. Então você pode ver a listagem aí de alguns dos objetivos dessa organização, mas dentre todos nós destacamos aí com veemência essa questão da manutenção da paz mundial, tá? E aí nós temos várias frentes de oposição, dentre eles aqui nós temos os capacetes azuis, que nós vamos ver agora, né? Então todos os seres humanos têm direitos naturais e inabaláveis ou inalienáveis, tá? Então todos esses direitos devem ser garantidos e a ONU está aí para isso, tá? Algumas consequências da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí o recuo
das ditaduras na Alemanha e na Itália, um novo mapa político da Europa é organizado, onde os territórios eles começam a serem divididos, tá? E a principal consequência é a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, onde duas economias elas vão entrar em colapso. Então nós temos aí o capitalismo e o comunismo entrando em choque ideológico, né? Claro que tudo isso voltado aí para todas as questões da economia global. Então ambas as nações responsáveis aí por essas economias buscam uma autonomia na reconstrução do mundo pós-guerra. Então tudo isso será aí matéria para nós analisarmos em uma próxima aula com o título de Guerra Fria. Espero que vocês tenham gostado, tenham todos aí um ótimo estudo, até a próxima!